Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como pré-otimizar imagens aí para um projeto novo, né? E basicamente o que significa isso? Muitas vezes você está começando um projeto novo, que você tem uma utilização intensa de imagens e é muito legal que você já deixe essas imagens pré-otimizadas, seja para você usar na hora da construção do site, ou se você estiver fazendo um site que vai ter blog ou é somente um blog, para os autores conseguirem usar. Então você ganha um pouco de agilidade e garante que os autores vão estar usando imagens na biblioteca de mídia aí do WordPress que já estão pré-otimizados ou quase otimizados, né? Depois o autor, sempre é importante que o autor coloque ali uma legenda, um texto alternativo talvez ligeiramente diferente em cada uma das fotos e dependendo do contexto, mas de uma maneira geral, essa é uma maneira muito eficiente de trabalhar. Então vamos lá, para começar, vou mostrar para vocês aqui o banco de imagens que eu normalmente costumo usar, que é o Unsplash. Eu acho que um dos melhores bancos de imagens. Ele tem uma licença maravilhosa, porque você pode usar aí para projetos pessoais ou comerciais, não importa, não precisa nem colocar ali a atribuição, tá? Mas vamos lá, o que eu vou fazer? Imagina que a gente tem um blog e é um blog falando de esporte, vai falar de caminhada, de corrida e assim por diante, uma série de outros esportes, né? O que você faz? Normalmente eu venho aqui e aí eu digito em inglês, tá? Eu prefiro fazer a pesquisa em inglês. Ele tem resultados um pouco mais precisos. Se não souber a palavra em inglês, coloca no Google Tradutor. E aí você vai ter uma série de imagens aqui. Um ponto importante é que dependendo do projeto, você vai querer utilizar imagens em formatos diferentes. Pessoalmente eu prefiro usar imagens mais horizontais, né? Ficam melhor ali no dia a dia quando você vai escrever um post de blog, no thumbnail e assim em diante. E lógico, seu tema pode ajustar isso automaticamente, principalmente no thumbnail, mas de uma maneira geral eu prefiro já baixar essas imagens aqui. Então eu seleciono aqui Landscape para só visualizar essas imagens que estão na orientação que eu quero. E aí eu posso clicar na imagem e deixa eu puxar aqui, ó, e baixar mais, deixa eu baixar mais, ó, e baixar do tamanho que eu quiser. Só que dá um puta trabalho, toda imagem tem que ficar clicando. Então o que eu costumo fazer aqui, ó? Eu venho em cada uma da imagem, só clico na setinha de download. Então gostei dessa, baixei. Aí essa primeira também baixei. Essa daqui eu também gostei, ó. Essa daqui também gostei. E vou baixando. Então acaba baixando 50, 100 imagens de cada assunto para ter uma quantidade muito boa de imagens aqui sobre um assunto específico. E eu gosto de juntar em pastinhas, tá? Isso facilita bastante o nosso trabalho. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos voltar para a nossa área de trabalho e criar uma pasta chamada Images aqui. Nessa pasta, repara que tem duas pastas. Uma caminhada e uma corrida, que são as imagens que a gente vai otimizar, né? Na pasta corrida, já tem uma série de imagens que eu baixei no Splash. Então, qual que é o primeiro passo para a gente fazer aqui, para a gente fazer o trabalho de otimização? Essas imagens, elas estão muito grandes, ó. Deixa eu clicar em propriedades. Ó, elas têm 86 megas, né? É um peso, né, relativamente... São imagens muito pesadas. E a gente não deve enviar imagens tão pesadas assim. Muito embora vocês tenham aí plugins de otimizações no próprio WordPress, mas esses plugins eles otimizam com base na imagem principal. Então, se você manda uma imagem principal muito pesada, isso pode ser um problema, né? E aqui você tem imagens, ó, aqui na média, deixa eu ver aqui, ó, 900k, 3 megas, 4 megas, ó, essa daqui tá com 12 megas. Olha só, imagem enorme, né? Não faz sentido você enviar uma imagem de 12 megas. Então, como que a gente vai fazer o trabalho para otimizar essas imagens? Não faz sentido nenhum você abrir uma por uma para ir salvando, né? Então a gente costuma usar algum aplicativo aqui para facilitar o nosso trabalho. Muita gente que mexe com o Photoshop aí recomenda o Photoshop para fazer esse tipo de trabalho, mas eu gosto muito do Photosizer. É um programinha super simples, leve, a gente no canal aqui tem vários vídeos falando deles. Também não vários, né? Talvez uns 3 ou 4 aí falando dele, explicando vários tipos de casos, mas ele é um programa muito simples de usar. E basicamente eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer, tá? Primeiro eu vou selecionar todas as imagens e vou jogar as imagens aqui. Então todas as imagens já estão aqui. No programa eu vou configurar algumas definições, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar que o tamanho, a largura máxima vai ser 1024 pixels. Por quê? Porque no nosso caso aqui, eu não tenho um thumbnail tão grande que vai ultrapassar isso. E o tamanho do blog é um blog que também vai estar relativamente, no máximo uns 800 pixels. Então você precisa conhecer o seu projeto para definir a medida. Mas de uma maneira geral, essa medida de 1024 por 768 ela é bem funcional. Depois, ó, vou descer mais um pouquinho aqui, ó. Eu normalmente mudo a qualidade para 75 dpi, 75% de qualidade e 72 dpi. Acho que para a internet não tem necessidade de você colocar nada acima disso, tá? E eu tiro o Copy Exif Information. Também não tem necessidade nenhuma aqui.
Para finalizar, eu mantenho tudo JPEG, porque como a gente tem imagens aqui que tem muitas cores, tal, de uma maneira geral, o JPEG ela vai otimizar menor. Então, ela tem uma otimização melhor de cores. Então, como a gente tem uma mistura de várias imagens, faz mais sentido você converter tudo em JPEG, mesmo que você tenha uma imagem ou outra aqui PNG, tá? Então, você tem a opção até de manter no mesmo, ó, same as original, de manter o mesmo arquivo original, mas eu sempre coloco tudo em JPEG. Você dá o play, olha que legal, ele vai otimizar tudo de uma vez. Isso é muito bacana, gente, porque você aperta um botão, então você pega uma pasta que tenha, sei lá, 100 imagens, você só dá um play, às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do computador, e de uma maneira geral ele otimiza tudo de uma vez. É muito bacana. Você pode inclusive jogar várias pastas aqui dentro, tá? Então eu joguei uma, na verdade eu selecionei os arquivos e joguei, mas você pode simplesmente pegar 5 pastas, jogar, dar o play, vai tomar um café e quando você volta já está pronto aqui. É muito interessante esse tipo de otimização que o Photosizer faz. Opa, finalizou aqui e olha só a mensagem que ele mostra pra gente. A gente teve 96% de otimização. Isso é incrível, tá? Você pode até clicar em mais detalhes aqui e tal, mas eu vou fechar, tá? Aí eu vou limpar aqui, porque depois eu vou colocar outra pasta e a gente vai voltar aqui, deixa eu dar um refresh e vamos selecionar as imagens, vou dar uma propriedade. Lembra que anteriormente as imagens tinham mais de 80 megas. Agora todas essas imagens tem 3 megas, gente. Então isso é muito bacana. Você otimiza tudo de uma vez, né? E lógico, aqui, ó, eu joguei umas e aí eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que dá para jogar uma pasta. Vou pegar a pasta caminhada, tá? Jogou tudo. Então eu dou o play, ele também vai otimizar tudo, mesmo que tenha outras pastas dentro. Então é muito interessante. O Photosizer é um aplicativo muito legal aí para você otimizar tanto dimensão quanto peso na imagem, né? Que vai se traduzir um pouco aí na qualidade que a gente tem dessa imagem. E mais uma vez ele não faz feio, né? E reduziu 95%. Olha que maravilha, né? Vou dar um limpar aqui e deixar ele aberto. Agora que a gente otimizou as imagens, a gente tem um outro problema, que essas imagens não têm um nome coerente. E aí por isso é importante que quando você baixa as imagens no Splash, você salve em pastinha. Por quê? Tem um outro aplicativo aqui que é muito bacana. Se chama Book Rename Utility. Todos os aplicativos que a gente está passando aqui para vocês são aplicativos grátis. Então, ótimas dicas aí no dia a dia para você estar usando, tá? E eles também têm versões pagas que têm recursos extras. Mas você não precisa usar essa versão. Muito embora eu recomende aí no dia a dia se você faz isso, porque realmente é um diferencial, facilita muito a vida, né? Então, olha só que interessante. Esse aplicativo ele vai fazer um trabalho diferente. Então, eu vou entrar aqui na pasta de corrida, ó, e vou selecionar todos. Ele tem uma série de recursos para a gente renomear, né? Para a gente trocar, ajustar, remover caracteres, adicionar caracteres no nome dos arquivos. E a gente sabe o quanto que isso é importante para SEO, né? Então veja aqui, ó, que aqui tem normalmente o arquivo no Unsplash tem o nome do autor, o código da imagem e aí tem um Unsplash. Você pode remover tudo, tá? É uma opção. Eu gosto de deixar essas informações porque se algum dia alguém for lá e questionar se aquela imagem tem ou não direito autoral, eu tenho nesse nome do arquivo as informações necessárias para falar, não, eu baixei, ó, do Unsplash, o código é esse, o nome do autor é esse, tá? Então eu costumo manter essas informações. Então o nome do arquivo que normalmente eu crio para a imagem, principalmente quando a gente está fazendo essa pré-otimização, normalmente é um nome semi-amigável, ou seja, não é 100% amigável porque não é 100% aquela parte o que você está vendo na imagem, mas é basicamente um termo que vai tentar definir essas imagens, e a gente vai fazer em massa, não dá para personalizar, né? Mas adicionado o termo que vai identificar essa imagem. Então lá para frente, se alguém questionar, falar que aquela imagem tem direito autoral, que você tem que pagar, você sabe que você pegou isso no Unsplash, você tem o código aqui, e aí você consegue replicar isso, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Ó, vou selecionar todas, e aqui, vamos dar uma olhada aqui, eu vou adicionar algumas palavrinhas como prefixo. Olha que legal, vou colocar aqui, sei lá, corrida. E aí, você vê que aqui a primeira coluna, vou até deixar mais próximo aqui, ó. A primeira coluna aqui mostra o nome original, a segunda coluna mostra o novo nome. Então você vê que corrida ficou uma caca aqui, porque juntou com o nome do arquivo, eu vou colocar um tracinho. Olha como ficou legal, né? E esse nome é muito importante pra gente, não só em termos de otimização, mas porque ele facilita para o autor procurar depois essas imagens no WordPress. Na galeria de imagens do WordPress, você pesquisa pelo nome do arquivo. Então, se aquela palavra estiver no nome do arquivo, você consegue identificar, tá? Tem gente que prefere deixar um pouco mais explícito, então colocar corrida,
ocorrer, por exemplo, né? Mas talvez não tenha tanta necessidade. Eu acho que vale a pena você deixar um termo mais genérico, tipo, e aí você consegue sempre lembrar que aquele termo vai facilitar a sua vida, nesse caso, para identificar essas imagens. Além disso, você tem outros recursos, tá? Eu deixo o nome do Unsplash normalmente, mas vamos supor que você só use imagens do Unsplash. Aí você fala, John, puta, eu vou trocar aqui o nome do Unsplash para o nome do meu site. Também é uma opção. Isso não vai ser um grande quesito na otimização, mas é mais para você personalizar. Então, repara que aqui você tem um replace, né? Então, vou colocar aqui, ó, Unsplash. E aí, ó, o with, tá vendo que ele saiu aqui, né? Porque eu não coloquei nada embaixo. E aí eu vou colocar aqui, ó, nome do site. Olha só que interessante, ó. Ele já renomeou com o nome do seu site no final. Então isso é muito bacana aqui, né? Porque o nome do Unsplash estava no final, né? Muito bacana isso daqui, porque você tem uma série de situações para fazer esse trabalho. Então eu vou dar o rename aqui, ó. Pá! Renomeou tudo, automaticamente. Então se eu entrar na pasta de corrida, ó, tá vendo, ó? Todas as imagens já estão renomeadas, corrida, 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 corrida. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, né? E aí eu vou voltar para cá, entrar na caminhada, mais uma vez selecionar todos, ó. Repara que a regra já está criada aqui, né? Só que está criado com corrida e aqui é caminhada. Então eu vou colocar caminhada, ó. Caminhada e aqui o nome do site no final. Vou dar o rename e ele aplica as regras. E eu super recomendo aqui que vocês também estudem esse aplicativo, porque ele tem uma quantidade absurda de regras que você pode fazer um trabalho e muitas vezes isso vai facilitar a sua vida. Inclusive, tipo, ele tem numeração automática, você pode adicionar o nome do arquivo com data, com hora, tem muita coisa bacana aí para você fazer no dia a dia. Mas de uma maneira geral, o que aconteceu? A gente tem uma pastinha, ó, a gente tem uma pasta de imagens que tem duas pastas dentro, né? De corrida e a de caminhada. E as duas já estão 100% pré-otimizadas. Olha que legal. Uma com todos os termos de caminhada, o outro com de corrida. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no nosso site de teste aqui, né? E vamos adicionar as imagens aqui no nosso WordPress. E aí é um monte de imagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, arrastar e soltar para facilitar. Ó, e ele vai fazendo o upload de uma por uma. De corrida, né? E vou vir aqui também já pegar aqui de caminhada. Vamos jogar aqui mais umas imagenzinhas, ó. E já colocou. Vamos descer aqui no final para ver a hora que ele chega aqui. Opa, ó, tá chegando. Ah, tá enviando quase todas aqui, ó. A conexão tá boa, né, ó. Foi todas. Então, todas as imagens foram enviadas, tá? Então aqui, ó, todas as imagens foram enviadas. Eu vou clicar em biblioteca aqui para dar uma olhada. E repara, quando eu clico aqui, tô vendo, visualizando todas as imagens. Um ponto importante aqui de otimização é que cada imagem, quando a gente clica, você tem algumas informações, ó, como texto alternativo, título, legenda e descrição. Se você puder, é legal que você já deixe isso também pré-otimizado. O que significa? Você já deixa com texto alternativo, ou até, no caso, com uma legenda, porque vai facilitar para o autor. O autor vai simplesmente inserir a imagem e já vem as informações otimizadas. E aí o autor vai ter que ter aí o bom senso de olhar aquelas informações e se dentro do post, dentro do contexto, ele quiser usar aquilo para outra coisa, ele consegue editar, tá? Como que você faz para editar isso aqui? Então, basicamente, texto alternativo, você vai colocar aqui o texto alternativo, e eu não costumo colocar título, e aí você pode colocar legenda e a descrição, dependendo de você, mas não precisa. O que eu costumo focar aqui é nesse texto alternativo e na legenda. E aí muita gente não sabe que para salvar, você precisa clicar na setinha para o lado, ó. Quando você vai para o lado, ele salva essa imagem, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Essa imagem aqui, texto alternativo, vou colocar aqui, ó, casal andando com cachorros, ok? Aí no título eu vou tirar e aqui eu vou também colocar cachorros, agora tá certo, né? E aí aqui na legenda eu vou deixar a mesma coisa, tá ok? Só para facilitar nosso trabalho. Olha só que interessante, gente. Quando eu faço isso e eu vou pro lado, ele me mostra uma nova imagem. Se eu voltar, olha só, ele mantém esse texto que eu coloquei. Então qual que é o processo aqui? É você fazer isso para todas as imagens, do começo ao final. Então você vai vir aqui, ó, colocar assim, ó, jovem andando na montanha, por exemplo, ó. Apaguei aqui e legenda, ó. Só que a legenda fica meio estranha assim, né? Vou colocar aqui, ó, linda paisagem na montanha, depois de uma caminhada. Olha que legal, mais uma setinha, ó. Então repara que, ó, ele está mantendo tudo que eu coloquei, ó. Vou voltar para outro, mantive também. E isso é muito legal, vai facilitar o trabalho.
Como que vai facilitar o trabalho, né? Então vamos entrar aqui em post, vou adicionar um novo post para a gente dar uma olhada, vou voltar aqui para cima para facilitar a visualização, né? Então vou colocar aqui, ó, novo post, tá? Vamos colocar aqui um Loren Y. E aí, imagina que você está escrevendo aqui no seu post, né? E aí você vai inserir uma imagem. Digitou aqui imagem, legal. Você pode enviar, mas você pode simplesmente pegar da biblioteca de mídia. Então, se você já tiver um monte de imagens ali, para o autor é muito mais fácil, ele não tem que pesquisar, ele tem certeza que aquelas imagens estão otimizadas, que aquelas imagens, inclusive, elas já não tem nenhum problema com o direito autoral. Então, clica aqui e tem um monte de imagem. Mas tá tudo misturado. Então, o que ele faz? Ele vem aqui, ó. Então, você sabe que você nomeou essas imagens basicamente como, ó, corrida. Então, tá no nome do arquivo, ele vai encontrar. Ele puxou tudo que é corrida aqui, ó. Então, fica fácil para o autor entrar e selecionar uma. Aí, vamos pegar aqui, ó, caminhada. Olha que legal. Digitou caminhada, só aparece o que tem de caminhada aqui. Isso é muito legal. Se você mandar a imagem sem renomear o nome do arquivo, ele não vai encontrar, porque a pesquisa padrão aqui do WordPress é por base no nome do arquivo, tá? Vamos selecionar essa imagem aqui que a gente já tinha pré-otimizado. Repare que quando eu clico nela, ele me abre os dois campos laterais aqui, que já estão pré-otimizados. Lógico, dependendo do post, o autor vai ver e vai falar, não, mas aqui não vai fazer sentido, eu preciso fazer um pequeno ajuste. Vai fazer pequeno ajuste e vai inserir a imagem. Mas de uma maneira geral, ele pode simplesmente olhar, falar que faz sentido para a imagem, talvez a legenda ele queira editar depois, mas ó, selecionar e inserir a imagem, tá? Eu gosto muito de fazer esse trabalho de inserir a imagem, já tem o auto description aqui que eu não preciso mexer, que é a descrição alternativa de imagem, então quanto mais fidedigno tiver essa descrição alternativa, melhor, e eu só venho aqui e mexo na legenda, né? Então, ó, deixa eu pensar em alguma coisa aqui para escrever aqui, vamos colocar aqui, ó, ter cachorros pode ser um ótimo estímulo para começar a caminhar, né? Olha que legal. Já troquei a legenda aqui, mantive o texto alternativo que já estava pré-otimizado. Então eu consegui acelerar o processo de escrita, já deixei uma série de imagens aqui, tá? Tem projetos que a gente faz upload de 500 imagens. Já deixa tudo pronto para que os autores eles possam escrever e já tenham imagens ali totalmente pré-otimizadas para serem usadas no dia a dia. E aí, dependendo do tipo de projeto que você tenha, tem alguns projetos de WordPress que você não permite nem o autor mandar as imagens, né? Isso daqui é mais eficiente ainda. A pessoa que vai trabalhar com as imagens vai fazer o quê? Faz a otimização e sempre manda partindo de um pressuposto aí que você vai ter que otimizar o peso da imagem, a largura, a altura e o nome do arquivo para que o autor consiga pesquisar depois de forma fácil e já venha essas informações otimizadas, tá bom? É isso aí, gente. Espero que eu tenha ajudado. E não se esqueça de dar aquela força para o canal clicando no curtir. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acompanhe nossos vídeos e mande suas dúvidas que a gente está respondendo tudo aqui no canal do YouTube.